Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo, né, é levar informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas, né, para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus, né? Principalmente lá, esses irmãos e irmãs que estão sofrendo aí isso, né, dos flagelos destruidores de Deus na enchente lá do Rio Grande do Sul. Eu peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a passagem, né, da vida material para a vida espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo lá por causa da enchente, eu peço vibrações positivas de consolo, peço paz para o Brasil, paz para Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, paz para todos os países do Oriente Médio. Peço paz para todos ali do Oriente Médio, peço paz para todos os países, né? Peço competência e sabedoria aos presidentes e governantes que possam governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 2, ele vai passar para o streaming, né, da plataforma da Disney, não sei quando vai começar. O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, sim desse livro aqui. Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu estou na terceira temporada desse livro aqui, estudando o Evangelho segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estudando o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, né? E a primeira temporada foi nesse mesmo livro, a segunda foi Ramatiz, o Evangelho e a Luz do Cosmo. Pergunta e resposta entre o espírito André Luiz e o espírito e o médium Ercílio Maggi. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, eu faço comunicado, eu faço leitura, eu faço comentário, prece final. Então vamos à leitura. Eu continuo, né, no capítulo 28, que ele é muito grande, coletânea de preces espíritas. Item 2, né? Prece para si mesmo, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Item 11. Prefácio. Todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tornou sob sua proteção. Cumpre junto de nós a missão de um pai junto ao seu filho, a de conduzir no caminho do bem e do progresso. Através das provas da vida, ele é feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome nos importa um pouco, né? Porque pode não ter nome conhecido sobre a terra. Nós o invocamos então como nosso anjo guardião, né? Nosso bom gênio, podemos mesmo invocá-lo sobre o nome de um espírito superior, qualquer pelo qual sentimos, mas particularmente simpatia. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, por serem menos elevados, não são menos bons, benevolentes. São os parentes, os amigos, ou algumas vezes pessoas que nós conhecemos em nossa existência atual. Ele nos assiste com seus conselhos
e frequentemente pela sua intervenção nos atos da nossa vida. Os espíritos simpáticos são aqueles que se ligam a nós por uma certa semelhança de gosto, tendência, pode ser bons ou maus, segundo a natureza e inclinação que os atrai para nós. Os espíritos sedutores se esforçam por nos desviar do caminho, né, do bem, nos sugerindo maus pensamentos, aproveitam de todas as nossas fraquezas, como de tantas portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Há os que se obstinam junto a nós como sobre uma presa, mas se afastam quando reconhecem não poderem lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal superior, nosso anjo guardião, e os guias secundários são nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro crer que temos forçosamente um mau gênio colocado perto de nós para contrabalançar boas influências. Os maus espíritos vêm voluntariamente, segundo encontram acesso sobre nós, pela nossa fraqueza ou nossa negligência em seguir inspirações dos bons espíritos. Portanto, somos nós que atraímos. Disso resulta que ninguém está jamais privado de assistência de bons espíritos, que depende de nos afastar dos maus, por suas imperfeições. O homem, sendo causa primeira das misérias que suporta, é o mais frequente seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiões e os espíritos protetores deve ter por finalidade solicitar sua intervenção junto de Deus, de lhes pedir força, de resistir às más sugestões e a sua assistência nas necessidades da vida. Então, vamos entender isso aqui. Isso aqui é para fazer uma prece para si mesmo e os anjos guardiões e os espíritos protetores. Então, vamos entender que é o seguinte: quando eu faço uma prece, então a prece já é entendida como é que ela é feita. Eu vou saudar Deus, saudar a Jesus, Maria e os espíritos que eu queira saudar. Vou pedir, né? Vou agradecer, né? Vou pedir para... Quando eu falo em pedir, eu peço para mim, para qualquer pessoa. Mas nesse caso aqui, estou pedindo para mim. Queria prece para si mesmo. Então, eu faço um pedido para mim, né? Agora, ele coloca aqui que todos nós temos um espírito que vem nos acompanhando desde o nascimento. Não importa o nome desse espírito, né? Então, o espírito, aqui é colocado pela doutrina na Igreja Católica, é colocado anjo da guarda. Para os protestantes é o Espírito Santo, né? E para a doutrina espírita é o anjo guardião. Então não importa o nome, é um espírito, né? Esse espírito ele está conosco desde o nascimento. Ele está sempre nos orientando, né? Aí vem os outros espíritos protetores, que nós chamamos de mentor, guia, guardiões, né? Esses espíritos, eles estão um pouquinho mais evoluídos do que a gente, né? O anjo guardião, ele nunca é trocado. A gente vai, né? Às vezes ele vai em outra encarnação conosco. Os protetores não, eles são trocados. Quando a gente evolui mais do que eles são trocados, né? Nesse contexto. Então, quem são esses espíritos protetores? São espíritos que nós estamos aqui há milhares de anos encarnando, não estamos encarnando agora não, né? Então, são espíritos de famílias que estão mais evoluídos do que a gente, né? São espíritos amigos e são aqueles espíritos que têm simpatia pela gente, são espíritos simpáticos, que comungam com a mesma intenção da gente. Agora pode ser espírito bom ou espírito mau, espírito simpático, mediante ao nosso grau de evolução moral, né? E tem os espíritos sedutores, eles forçam a gente a sair fora da caminhada do bem e vai para a caminhada do mal. E aqui o texto ele é bem crítico nesse contexto.
Não existe nenhum espírito aqui de equilíbrio, né? Dele ser assim, um espírito bom para trabalhar o nosso mal. Não, não existe isso. Existe espírito, quando ele bota aqui o espírito simpático, são espírito da nossa vibração. Se nós vibramos no mal, vamos atrair espírito do mal. E tem os espíritos sedutores, que eles procuram nos seduzir ao erro, de cometer erros, né? Estão ali do nosso lado para a gente fazer os erros. Esses espíritos, quando ele não ficam vendo que não consegue esse objetivo, eles saem fora. Porque quando a gente fica muito ligado a Deus, a bons espíritos, fazendo muita prece, né? Fazendo muita caridade, fazendo as coisas certas, esses espíritos eles vão embora, eles não ficam do lado da gente, porque não é o objetivo deles trabalharem isso, né? Então, aí quando ele termina aqui, que a prece, né, junto ao anjo guardião, e protetores, deve ter por finalidade solicitar sua intervenção junto a Deus e lhe pedir a força para resistir às mais sugestões. Então quer dizer o seguinte, que quando a gente tiver um problema ou não, né, fazer a prece para o nosso anjo guardião, os protetores, para intercederem a Deus, para a gente ter força e combater de fazer coisas erradas, né? Ou de não falar uma coisa que não deveria falar naquele momento para determinadas pessoas. Então às vezes acontece isso, você vai lá e fala uma coisa, a pessoa se ofende com isso, né? Então é nesse contexto que é colocado. Então não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram, me assistiram, aleluia, amém.